A depilação a laser não é só estética. É ciência, é fisiologia e é precisão clínica. Se és profissional de estética ou queres dominar o laser com segurança, este vídeo é para ti. Hoje eu vou mostrar-te de forma clara, científica, o que acontece por baixo da pele quando aplicamos a depilação a laser na cliente. Como é que o laser atua, quais são os fatores que realmente influenciam os teus resultados, a tua segurança e dos teus pacientes. Se é a tua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Fátima Lopes. Sou mentora de profissionais de depilação a laser, com foco em conhecimento verdadeiro, raciocínio clínico e excelência técnica. E este é o meu primeiro vídeo aqui no canal, um espaço criado para te ajudar a crescer com intenção, com base e confiança. Então, o que é o laser? O laser é uma energia luminosa concentrada criada para atingir um alvo específico dentro da pele. No caso da depilação, esse alvo é a melanina do pelo. O pigmento que dá cor, a melanina é o pigmento que dá cor, e neste caso ao pelo. Quando a luz que sai do laser atinge essa melanina, em conjunto com a melanina, transforma-se em calor. E é esse o calor que destrói a estrutura responsável pelo crescimento do pelo, ou seja, a papila dérmica, o bulbo piloso. A esse termo, a essa ação térmica, este processo tem o nome de fototermólise seletiva. O que é fototermólise seletiva? É exatamente a ação do laser, a base do laser. Ou seja, o laser é atraído pela melanina. Em contato com ela, aquece seletivamente e destrói apenas o que deve ser destruído, neste caso a depilação, o pelo, sem afetar o tecido à volta. É por isso que o laser é um tratamento, um procedimento seguro, mas atenção, feito e aplicado com conhecimento. A energia da luz do laser que entra pela haste do pelo, esta haste do pelo funciona como um condutor para chegar à raiz e destruí-la. Ou seja, o nosso pelinho é o nosso condutor da luz para a raiz, para o nosso alvo, que é a raiz do pelo, ok? O nosso alvo não é um pelo, mas sim a raiz do pelo. Mas há aqui um pormenor, é que o laser só atua a 100% e definitivamente na fase anágena. Por isso que precisamos de várias sessões. Ou seja, os pelos têm fases distintas e diferentes. Anágena, catágena e telógena. Mais para a frente eu vou fazer um vídeo só sobre as fases do pelo e a importância na depilação laser. Mas agora só para explicar. Se o laser só elimina os pelos na fase anágena, é importante várias sessões e é importante também o espaçamento entre as sessões, que em média entre 45 a 65 dias. Para quê? Para dar tempo em que os pelos estão nas outras fases, consigam voltar à fase anágena. Ok? Existe duas formas de aplicação do laser. O modo pontual e o modo varrimento. Áreas pequenas, eu aconselho o modo pontual, onde vocês podem aplicar o laser sem gel, porque não é um modo varrimento, é pontual. Em áreas grandes, como pernas ou outras áreas grandes, pode-se trabalhar o varrimento. Aí, com gel. Porquê? Porque ajuda no varrimento, no deslizamento do manípulo. Facilita o deslizamento do manípulo. Atenção aqui, um ponto essencial. O contacto da ponteira do laser, contacto com a pele, deve estar totalmente encostado à pele a 90 graus. Se não estiver completamente em contacto, ou se o contacto for incompleto, nós temos duas situações aqui. Corremos risco de queimadura ou corremos risco de perda de eficácia, porque a luz vai se expandir e vai se perder. Okay? É muito importante conseguirmos apoiar completamente o manípulo. Outro detalhe importante é a sobreposição de disparos. Em modo pontual, nós sobrepomos ligeiramente um disparo sobre o outro para percebermos que não existe falhas. Em modo varrimento, a sobreposição também deve ser controlada, ok? Por isso nós trabalhamos 10 por 10 para podermos o quê? Termos uma área pequena onde nós fazemos as várias passagens com sobreposição correta. Uma das diferenças de ser uma profissional, uma amadora, é a segurança, ok? E então, os principais riscos são dor, edema perificular, hiperpigmentações, que é manchas, em casos raros, queimaduras.
Mas atenção, o edema perifolícular é um sinal positivo, é sinal que a luz que entrou no folículo piloso criou uma inflamação, inflamou o folículo, e quase certeza que nós tivemos o nosso efeito fototermólise seletiva, que é atingir os 60 graus no mínimo, e sempre que a nossa pele atinge uma temperatura dessa maneira, inflama, neste caso o poro, ok? O risco de queimaduras, atenção, por cima de tatuagens, em peles muito bronzeadas, fototipos altos, por mais que o marketing e o mercado diga que o laser é para todo tipo de peles, não é bem assim. Há que percebermos que tem que existir uma diferença entre, ou seja, o laser conhece o pigmento da pele e do pelo, então se o nosso alvo é o pelo tem que se extinguir perante a pele. Outro pormenor importante aqui é o tipo de equipamento que nós temos. O tipo ou o equipamento. Ou seja, não é a marca em si. A questão é, o equipamento tem que disponibilizar os parâmetros corretos. Para isto tudo que eu falei, a base principal para criarmos a fototermólise seletiva, nós precisamos que o equipamento nos permita aplicar os parâmetros corretos de depilação laser, que são os MS, os joules e os hertz. E esse equipamento tem que liberar esses parâmetros. Para quê? Para tu poderes fazer um diagnóstico clínico à tua paciente e saberes adaptar cada parâmetro à área que estás a fazer, à cliente que estás a fazer para potenciar os teus resultados. Há equipamentos que vêm num modo automático e que depois têm a parte profissional que te deixa mexer, mas há outros equipamentos que vêm bloqueados. Ok? Nesse sentido, vais ter duas situações más, porque assim, vai prejudicar os teus resultados, porque tu queres evoluir, queres alterar parâmetros consoante a tua necessidade e não vais conseguir porque o equipamento não te deixa. E tens outra coisa má, que estes equipamentos automáticos não te faz ter um raciocínio clínico, não te faz perceber o porquê de estar a fazer aquilo ou porque poderias fazer desta maneira ou daquela que ias potenciar os teus resultados. Então vais-te a estagnar, a trabalhar só no automático. Mesmo sendo um procedimento seguro, é preciso atenção clínica quando aplicamos a depilação laser. Se surgir foliculites, alterações do pigmento, queimaduras, é preciso agir rápido, ok? Qual é o melhor tratamento? Se existe uma queimadura, pode ser um laser de baixa potência aliado a um dermocosmético, calmantes desmineradores. Qual é a importância aqui? É o acompanhamento certo numa intercorrência. Ou seja, o teu acompanhamento para a paciente precisa transformar-se numa coisa de excelência. Ou seja, não transformar numa complicação, não criar um drama, ok? Fazer o acompanhamento certo à cliente, aconselhar o comportamento certo, mas no meio disto tudo, o que é que eu aconselho? É que evitares interocorrências desnecessárias. E para isso nós precisamos do conhecimento, ok? Agora vamos falar um bocadinho sobre resultados de depilação laser e alguns mitos. Ou seja, o laser elimina definitivamente o pelo tratado. Ele não volta. Se, entretanto, aparece algum pelo, há dois fatores. Um deles, o que pode acontecer, é o aparecimento de pelos novos por células germinativas diferentes. Temos várias, milhares de células, ok? Por isso, após alguns anos, podem ser necessárias algumas sessões de manutenção. Outra situação que acontece logo após poucos meses após as sessões, aparecimento de pelos, neste caso mais finos e mais claros, aí é uma situação de má parametrização e nós chamamos hipertricose paradoxal. Porquê? Porque existiu doses subterapeutas, ou seja, doses muito baixas, onde nós não eliminamos o pelo, mas enfraquecemos. É preciso prestar atenção a isso. Outros cuidados. Peles com tatuagens, não aplicar em cima da tatuagem, ter pigmento, peles bronzeadas, peles fototipos altos, por mais que o marketing do mercado diga isso, está bem? Atenção a sinais com muito relevo. Base do base. Não aplicamos o laser sobre uma pele danificada ou com pigmento que podemos queimar. Resumindo, dominar o laser não é decorar os parâmetros ou trabalhar em modo automático. É compreender a fisiologia e saber ler a pele e pensar clinicamente em cada sessão da nossa cliente. É isto que separa uma profissional de excelência para um profissional comum ou uma amadora. Raciocínio clínico é necessário. Para isso, ter conhecimento é a primeira base. Se queres ter essa base sólida de conhecimento verdadeiro, estás no sítio certo.
subscreve aqui o canal, ativa as notificações, porque nos próximos vídeos eu vou guiar-te passo a passo para tudo o que tu precisas para te tornares uma referência em depilação a laser.